Os dois lados deste ensinamento. Palestra de Neville Goddard, realizada em 28 de março de 1969. Esta noite, vamos abordar os dois lados deste ensinamento, o que está neste nível e o que se aplica ao propósito real do ser. Neste nível, vemos coisas acontecerem como guerras, revoluções, convulsões e paz. Não importa o que aconteça no mundo, eu digo que todas as coisas surgem de outras causas que não as atribuídas à causa real. A guerra surge e somos informados na imprensa, no rádio, na TV, em todo lugar sobre o motivo da guerra, e que realmente não sabemos, não podemos ver a causa oculta. No entanto, a causa oculta está bem aqui na imaginação do homem. Portanto, todas as coisas não surgem das causas ostensivas às quais são atribuídas, embora pareçam bastante adequadas. Na edição atual da Atlantic Monthly, que é de abril, o ex-comandante do Corpo de Fuzileiros Navais David M. Shope se esforça e faz essa afirmação ousada. Agora, tenha em mente sua posição. Ele era o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, e ele afirma que há uma elite ambiciosa de oficiais de alta patente que está transformando nosso país em uma nação militarista e agressiva. Eles preferem a guerra à paz. Somente por meio da guerra eles podem receber promoção e glória e todas as distinções que desejam e para eles servirem um exército em tempos de paz é uma perspectiva maçante e frustrante. Eles tramam e planejam a guerra para testar suas teorias e seus novos instrumentos e sonham com a guerra e é apenas guerra para eles. Ele afirma que isso está acontecendo neste corpo de oficiais de elite alta patente em nosso país. Agora, este é o general David M. Shope que está fazendo essa afirmação. Ele disse: nossos civis não conseguem entender e nem mesmo acreditar que tais homens treinados em nossa terra para nos proteger conceberiam isso e nos apressariam para a guerra por suas próprias ambições, glória e prestígio. No entanto, isso está acontecendo em nossa terra. Você leu na edição atual da Atlantic Monthly, a edição de abril. Teve um pequeno resumo disso no Latimes de ontem. Você pode ter lido isso. Onde está esse estado oculto? O estado oculto está na imaginação do homem. Você pode usá-lo infernalmente, como eles são, ou pode usá-lo como deveria, em direção ao reino dos céus. Você pode sentar-se aqui e trazer diante dos olhos da sua mente um indivíduo que precisa de ajuda, e representá-lo para si mesmo como se ele fosse tudo o que você gostaria que ele fosse e persuadir-se da realidade desse ato imaginário, e então abandoná-lo, e ele se conformará com o que você fez. Ou você pode levá-lo para os olhos da sua mente e fazer uma bagunça com ele e ele se conformará com isso. Então você pode usar esse poder criativo que é Cristo em você infernalmente ou da maneira mais maravilhosa e abençoada. Depende inteiramente de você. Bem, quando você ouve essas palavras vindas de um homem que era comandante, você não pode ir mais alto no corpo de fuzileiros navais, e aqui ele era o general de todos os fuzileiros navais, esse corpo capaz, e ele nos diz que hoje temos uma elite ambiciosa de oficiais de alta patente preferindo a guerra à paz para que possam receber glória, prestígio e promoção. E eles tramam e planejam a guerra, apenas a guerra, pois para eles viver em um estado de paz, cumprir seu dever em tempo de paz é maçante e frustrante e a perspectiva mais horrível. Ele alega que nosso envolvimento no Vietnã é o resultado de suas ambições. Ele vai direto ao ponto e afirma isso. Você e eu estamos sobrecarregados com esse enorme imposto para continuar esse esforço e aqui um pequeno grupo está realizando isso. Bem, os poetas disseram isso ao longo dos anos, pois os poetas parecem estar muito à frente, os poetas e os profetas, pois ambos parecem ser inspirados pela mesma voz. E Yeats disse: nunca terei certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que iniciou aquela mudança sutil nas mentes dos homens, ou que a paixão pela qual tantos países foram postos à espada não começou na mente de algum pastorzinho, iluminando seus olhos por um momento antes de correr em seu caminho. Quem sabe quem está pisando no lagar esta noite? Que pessoa em confinamento solitário não está usando esse único poder no mundo, que é a imaginação, infernalmente ou em um estado de bênção? Peço que você o use em um estado de bênção por inúmeras razões, pois não há nada no mundo além de você mesmo empurrado para fora.
E eu sei por experiência própria que um homem imaginando intensamente com sentimento pode influenciar miríades, e agir por meio de muitos homens e falar por meio de muitas vozes. Um único homem desconhecido do mundo pode influenciar miríades e realmente agir por meio de inúmeros homens no mundo, pois esse pequeno grupo está agindo para sua própria pequena promoção e o que eles chamam de glória. Chegará o dia em que tudo isso acabará. Aqueles que são completamente medalhados como Stalin e Hitler não tinham mais espaço para as medalhas que ele deu a si mesmo. Você descobrirá que os trajes usados por assassinos são os trajes mais ridículos já usados por Deus. Deus os usa, sim, mas aqui estava um completo mal-entendido do poder de Deus, o poder da imaginação. Então peço a todos aqui que me ouvem que acreditem, pois estou falando de um nível de ter despertado do sonho da vida. Toda a história contada nas Escrituras eu experimentei e sei que é uma história verdadeira do começo ao fim. Tudo o que é dito nos Evangelhos é o padrão que um dia deve ser repetido em todos no mundo. Pois cada criança nascida de mulher tem por trás e apoiando um eu ancestral, um ser celestial. Aquele que disse nas Escrituras: Eu nunca te abandonarei, nunca na eternidade. Pois, aquele que nasceu de mulher é a emanação daquele eu ancestral que é o Filho de Deus. E como nos é dito nas Escrituras, ele estabeleceu limites para os povos do mundo de acordo com o número dos filhos de Deus. Deuteronômio 32, 8. Então, por trás de cada um que nasce, há aquele Filho de Deus, o imortal você, aquele ancestral você. Ele nunca te abandonará, nem na eternidade. Então lembre-se de quão precioso você é aos olhos dele. E ele é o poder dos poderes. Não abuse do poder, use-o somente no amor. Não importa quem você encontre neste mundo, independentemente do pigmento da pele, independentemente da nação por trás dele, ou do chamado sexo, lembre-se de que por trás dele há um irmão seu que é imortal como você, um ser ancestral, que realmente não tem começo, nem fim. E esse alguém o está levando através das experiências necessárias para torná-lo um consigo mesmo, e eventualmente todos retornarem a esse um. Agora, aqui, somos informados nas Escrituras que ele se voltou para seus discípulos e disse: Alguns dos que estão aqui não provarão a morte antes de verem o reino de Deus. Lucas 9, 27. Os estudiosos afirmam que a profecia falhou porque eles morreram e não viram o reino de Deus. Isso porque eles não sabem o que é o reino de Deus. Não nos é dito no capítulo 17 de Lucas: o reino dos céus está dentro de vocês. Quem veria a sua entrada no reino dos céus senão você? Se você dissesse a eles, não é o que eles esperam, então eles negariam e alegariam isso completamente. Então eles alegam que não entraram, ainda assim a promessa é feita e as palavras de Deus não serão quebradas. Elas não podem ser quebradas. Alguns dos que estão aqui não provarão a morte antes de verem o reino de Deus. Bem, ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus é a mesma coisa. Você o vê, você entra, mas está tudo dentro de você. Bem, como eu entro nele? Quando a cortina é rasgada, e então olhando para a base dessa cortina rasgada, que é meu corpo, eu vejo o sangue do meu ser ancestral que morreu por mim, que se tornou como eu sou. E eu vejo aquele sangue no qual há vida, eu me fundo com ele, e então como um raio de fogo, fogo espiral, eu entro no céu. Pois, o drama começou no Santo Sepulcro que é meu crânio, e lá ele termina. Então eu subo como uma serpente de fogo em meu crânio, e quando eu entro, ele reverbera como um trovão, como nos é dito no 11º de Mateus. Os violentos a tomam à força. Bem, a palavra traduzida como violento ou violência significa simplesmente vida. Significa pressionar-se para dentro, encontrar um lugar dentro, mas significa vida, pois há vida naquele sangue. Pois, a vida está no sangue e esse era o sangue do próprio Deus. Contemplando-o, eu me fundo com ele. Então, naquele momento em que me tornei isso, eu tinha vida em mim mesmo. Então, como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho também. Naquele momento me foi concedido o direito de ter vida em mim mesmo e de me tornar um com meu Pai que me emanou, aquele ser ancestral que eu sou agora. E então você se tece como um fogo espiral no próprio sepulcro sagrado que começou todo o drama.
Então aqui, a declaração é verdadeira. Há alguns que estão aqui que não provarão a morte antes de verem o reino de Deus, e isso é verdade. Mas quem vai saber disso? Somente aquele que o experimentou. E isso continua e continua e continua para sempre. Se você está procurando um reino do lado de fora, você nunca encontrará o reino, pois lhe é dito: o reino de Deus está dentro de você. Lucas 17, 21. Se está dentro de mim, como eu poderia entrar nele do lado de fora? Como eu poderia entrar no reino dos céus a não ser entrando nele de dentro de mim mesmo? E você entra. Mateus fala dessa entrada como o Filho do Homem entrando no capítulo 16. Eles falam disso no capítulo 9 de Marcos e no capítulo 9 de Lucas, e falam disso como o reino de Deus. Logo depois disso, ele se vira e escolhe 3, Pedro, João e Tiago, e os leva para uma montanha alta e seu semblante é completamente alterado diante deles. Agora você acha que isso é do lado de fora? Não, não é do lado de fora, isso também é do lado de dentro. Mas o evangelista pegou essa aparência de ressurreição e então voltou e a incorporou ao que é conhecido. Se você ler a história do lado de fora, como o ministério externo de Jesus, o que não é de forma alguma, pois isso é externo, então estou lhe contando o que aconteceu dentro de mim. Então isso é uma imagem externa. Então eles trazem de volta e contam como se algo tivesse acontecido aqui. Onde eu levei 3 pessoas do lado de fora. E você não faz dessa forma. Agora, uma senhora me escreveu que ela se viu em uma caverna, e naquela caverna ela viu 3 homens gravados em ouro, e uma mulher segurando uma criança em seus braços, e ela é observadora de tudo. Ela está em uma caverna com uma saída, mais 3 homens gravados em ouro e uma mulher segurando uma criança em seus braços. Ela não pode estar longe da experiência, pois isso é um prenúncio perfeito. A primeira aparição dos 3 encontramos em Gênesis quando Abraão sentou-se na porta da tenda no calor do dia, e 3 homens apareceram de repente diante dele. Então encontramos na segunda carta de Pedro, o primeiro capítulo, ele se lembrou de quando 3 homens foram testemunhas oculares de Sua Majestade. Então ele volta para lembrar quando Pedro, Tiago e João foram chamados para testemunhar a majestade daquele que está prestes a nascer. Sempre os 3. Então ela agora se encontra em uma caverna. Bem, a caverna é o Santo Sepulcro, é seu próprio crânio onde todo o drama começou e onde ele chega ao seu clímax e realização. Ela vê agora os 3. Ela os chamou. Ela vê a mulher com a criança, isso é apenas um sinal do que está prestes a acontecer nela, seu nascimento. Mas deve haver essas testemunhas de seu nascimento e haverá, pois aqui vem primeiro, ela acordará dentro desse drama e então, quando ela acordar, ela sairá e os 3 testemunharão seu nascimento, e o nascimento será simplesmente Deus. Ela, a emanação de seu ser ancestral, despertou, o que nada mais é do que o retorno agora ao seu ser ancestral que realça aquele eterno Filho de Deus. Ela é uma com seu ser ancestral, mas enquanto neste mundo de César parecemos estar separados dele e perdidos. Então aqui, eu digo a cada um de vocês, peguem esse poder maravilhoso que é seu, sua própria imaginação humana maravilhosa e usem-no amorosamente em nome de todos no mundo. O que importa se esses oficiais que estão sonhando esta noite com guerra e ainda mais guerra? Temos o suficiente hoje para matar o mundo inteiro e ainda assim eles colocam fardos sobre nossos ombros para fazer mais. O exagero que eles chamam. Para que eles possam ganhar uma pequena medalha, para que eles possam ser promovidos de seu estado atual, talvez um capitão para um general, e talvez um general 5 estrelas, talvez eles se tornem presidentes. E daí? E então sejam enterrados em algum lugar maravilhoso onde outros virão e verão onde, e então 2 gerações a partir de agora ninguém saberá que eles existiram. Vá pelos cemitérios do mundo e veja aqueles que se achavam tão grandes e ninguém se lembra quem eles eram. Você deve ser um historiador ou estar interessado em tais coisas neste mundo para se lembrar desses nomes que em seus próprios dias se achavam tão importantes. Então, como é dito, o que importa se você possuiu o mundo e perdeu sua vida? Pois a palavra falada agora como violência significa vida e significa poder. Você entra em um poder desconhecido pelo homem mortal.
E assim todas as bombas atômicas e as bombas de hidrogênio do mundo não significarão nada comparado ao poder que você herdará. Você consegue imaginar um poder que pode olhar para um mundo e silenciá-lo? Claro, você nunca teria esse poder se não fosse guiado pelo amor. Suponha que você tivesse esse poder e não fosse contido pelo amor. Você poderia pegar uma nação inteira, silenciá-la e enfrentá-la em direção ao oceano, marchar para o oceano e afogá-la. Você poderia. Mas você conhecerá o poder apenas na medida em que tiver amor. Eu lhe digo por experiência própria. Quando fui levado para a sociedade divina, foi o amor que primeiro me abraçou, então foi o poder que me enviou, mas o amor primeiro me abraçou. Nenhum poder neste mundo eu poderia exercer a menos que fosse condicionado pelo amor, pois o amor primeiro me abraçou. Pois, imagine só tal poder, tal onipotência não condicionada pelo amor. Então, todo o poder conhecido pelo homem na Terra não é nada comparado a esse poder. Imagine só que você pode parar qualquer ser no mundo, pará-lo em seu caminho, e virá-lo completamente em uma direção diferente, e ele nem sabe que houve uma mudança dentro dele. Ele não pode completar sua intenção, porque você a mudou tendo esse poder. Como lhe é dito naquele maior de todos os dramas que iremos reencenar em uma semana. Você não sabe que eu tenho poder para crucificá-lo e poder para libertá-lo? E ele respondeu: Você não tem poder algum sobre mim se não lhe fosse dado de cima. João 19, 10. Nenhum poder. Imagine ter esse poder de cima. Mas ele veio para desempenhar um papel e representá-lo completamente do começo ao fim e reencenar todo o drama para o homem. Porque todos vão reencenar toda a história de Jesus Cristo e reencená-la dentro de si mesmos, e tudo o que você pode fazer é contá-la, porque ela acontece no céu e o céu está dentro de você. Lucas 17, 21. Aqueles que ouvem ou acreditam ou não acreditam, e você não tem poder para persuadi-los do contrário. Eles vão acreditar ou não acreditar. Mas aqueles que não acreditam nisso, sentam-se em julgamento e aqui estão eles sonhando com a guerra como este homem Shope disse. Leia-o, se você não tem a história, ela está disponível. É a edição atual. E você fica lá enquanto lê as 6 páginas e se pergunta o que diabos está acontecendo? Se um leigo escreveu, tudo bem, mas este não é um leigo, este é o general David M. Shope, comandante do Corpo de Fuzileiros Navais. Eles não podem fazer nada agora, porque ele renunciou ao seu posto e agora está aposentado, e o dinheiro que ele está trazendo hoje de sua posição como mais alto general do corpo deve continuar chegando. Eles não podem tirar isso dele, então agora ele está livre para dizer exatamente o que observou. Que esta elite ambiciosa de oficiais de alta patente em nosso país, preferindo a guerra à paz, está levando nosso país a um país de agressão e um estado militarista para suas ambições pessoais de promoção, glória e prestígio. O próprio pensamento de cumprir seu dever em tempos de paz para eles é a coisa mais frustrante, maçante e ofensiva que se possa imaginar. Agora, ele disse, os civis não conseguem entender, porque confiamos nesses homens para nos proteger, tendo pago a eles seus salários, pago tudo a eles e tudo o que é feito a eles. Quem paga, senão o civil que trabalha? Pois o país não tem dinheiro. Sai dos bolsos dos trabalhadores, então tudo o que eles ganham sai daqueles que trabalham. E nós pensamos, bem, agora eles vão nos proteger, esse é o propósito de treiná-los. E esse não é o propósito deles de forma alguma. O propósito deles é brilhar e nos usar como peões, e se tornarem cada vez mais gloriosos aos olhos de sua própria mente. Mas eu lhe digo, você sabe a verdade agora. Seu ser ancestral, chamado Filho de Deus, realmente derramou seu sangue por você. Eu sei disso por experiência própria. Pois, quando isso foi rasgado em 2 de cima a baixo e eu vi isso, eu sabia que era o sangue de Deus. Bem, esse Deus era meu próprio e maravilhoso eu ancestral. Uma extensão desse eu que eu sou, não outro. Esse seria um poder criativo maior no mundo. Eu sei por experiência própria que o corpo mais belo que ele já usou foi o corpo do amor, e eu o usei com ele quando ele me abraçou e retornarei a isso e o usarei para todo o sempre, o corpo do amor. Não seremos 2. Eu sou simplesmente uma extensão dele mesmo e então trazido de volta.
E então somos mais gloriosos, mais luminosos, mais translúcidos, mais criativos porque temos um poder criativo maior em razão dessa extensão dele mesmo onde eu desempenho o papel no mundo. E enquanto eu ainda estiver com vocês, para lhes dizer o que vocês devem fazer. Usar sua imaginação amorosamente para todo o sempre em nome de todos no mundo, e acreditar na realidade de seus atos imaginários. Se houver alguém aqui esta noite pela primeira vez, posso lhe dizer como funciona. Se você deseja esta noite mudar um amigo que, digamos, está desempregado e você gostaria que ele tivesse um emprego remunerado, represente-o para si mesmo em sua mente como alguém que tem um emprego remunerado. Então ouça com atenção como se ouvisse sua voz. Concentre-se completamente na voz que você sabe ser sua voz. Você conhece seu aperto de mão, bem, use isso também. Você sabe como ele se parece, bem, use esse sentido também. E então todo sentido que você puder trazer para essa cena imaginária, você o traz para ela, e reencena uma cena que implicaria a realização de seu desejo por ele. Quando você sentir a emoção, essa emoção imaginária, essa emoção intensa, largue-a. Apenas largue-a completamente e deixe essa semente. Como dito nas Escrituras. O reino dos céus é como uma pequena semente e ela cresce, como uma semente de mostarda. Não a pegue, apenas deixe-a. Ela crescerá e florescerá e ele realmente se conformará com o que você imaginou que ele fosse. Experimente. Antes de julgar, experimente e você verá que funciona. E quando isso funcionar, você saberá o que esse poder criativo em você realmente é. É chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. No primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Bem, agora, você prova isso imaginando, e você prova que você criou essa mudança em sua vida, então você provou a existência de Cristo. Bem, isso é Cristo em você, seu próprio ser eterno maravilhoso e ele nunca o deixará e nunca o abandonará. É o que nos é dito no capítulo 13 de Hebreus: nunca te deixarei, nunca te desampararei. E então, há isso em você, não importa o que aconteça com você. Se alguém imagina o desagradável e você é levado a esse estado e passa pelo inferno, ainda há aquilo em você que não o deixará e não o abandonará. Se você conhece esse princípio, você sempre pode se desligar disso e sair disso. Eu fui puxado para dentro disso e saí disso. Sem disparar uma bala, sem fazer nada, eu saí disso. Bem, a mesma coisa que ele escreve hoje na edição de abril poderia ter sido escrita no primeiro dia dos tempos, pois o primeiro grande ato assustador é Caim matou Abel. Ele matou seu próprio irmão. Então a mesma coisa está acontecendo repetidamente. Bem, quando o homem sabe que não precisa ser puxado para esse turbilhão, ou chamá-lo por qualquer outro nome, ele pode sair disso e se desligar disso simplesmente ignorando as leis do momento como eu fiz. Eles disseram: você não pode sair. Tudo bem, eu não posso sair. E então eu ousei assumir que eu estava fora e então eu agi mentalmente como eu agiria se eu estivesse fora e persisti nesse estado por 9 dias. No 9º dia, o mesmo que me negou minha liberdade me concedeu minha liberdade, e eu fui simplesmente mandado embora com honras. Então, não importa como você é puxado para dentro disso, essa Charib diz, essa coisa giratória que puxa todas as coisas para dentro dela, você pode sair disso. Então, se hoje você se encontra em qualquer estado, há pessoas planejando uma depressão, sabia disso? Para ganho pessoal. Há aqueles que venderão a descoberto para ganho pessoal. Todos os tipos de coisas por um pequeno momento simples no tempo, uma pequena glória, para que possam ser colocados nos jornais como bilionários. Eles se regozijam com o pensamento de que agora são bilionários. E seu nome é chamado esta noite e eles o deixam para trás para aqueles que não se importam se viveram ou não. Suas sobrinhas e sobrinhos e todos os outros simplesmente gastarão por eles, e eles simplesmente ainda estarão trabalhando em alguma outra grande fortuna. Eles se mudam para outro mundo exatamente como este. Então, quando lhe dizem que há alguns aqui que não provarão a morte, posso lhe dizer, nenhum homem deixa esta terra, nenhum homem, por homem quero dizer homem genérico, até que ele desperte,
porque a Terra não termina no ponto em que meus sentidos cessam de registrá-la. Você cai esta noite e ainda está nesta Terra, em um corpo igual ao seu, mais jovem, vital, maravilhoso, tudo o que você desejaria como um corpo jovem. Mas o ambiente em que você se encontra não é o mesmo lugar com 1 bilhão atrás de você. Você pode cair neste mundo esta noite apenas 1 bilhão, para se encontrar mais qualificado para engraxar sapatos amanhã para ganhar a vida. Pode ser seu destino amanhã com base em seu destino hoje, pois seu ser ancestral em você sabe melhor o que será necessário para tecer você à semelhança dele, pois você deve ser perfeito como ele é perfeito. Você não será levado ao fim até que realmente possa ser sobreposto à imagem dele e se encaixar nela. Então você é um, os dois são um. Então, se eu penso, sem saber que deve haver um fim nesta pequena jornada, que eu vou empilhá-la e empilhá-la para descobrir que, à medida que empilho e multiplico, no final, ela totaliza o mesmo que era antes. E eu parto para me encontrar em um pequeno ambiente, sem perda de identidade, para que ninguém realmente deixe esta terra até que ele desperte. Quando ele desperta, ele parte desta era que está na terra. Pois esta terra se estende por um período de tempo muito além dos 70. E exatamente assim, terrestre, com todas as lutas que temos aqui, nós nos casamos, morremos, trabalhamos, exatamente como fazemos aqui. Nós vamos de uma pequena seção de tempo para uma seção de tempo para uma seção de tempo até que estejamos aos olhos de nosso eu ancestral como ele é. E quando estamos, nós despertamos. Então aqui, a declaração é verdadeira. Há alguns que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino dos céus. Os apóstolos que foram chamados não provaram a morte. Nenhum poder no mundo poderia tê-los tirado daquele período de tempo até que eles realmente subiram aquela estrada em espiral até o sepulcro onde começaram. Então, cada um deles realmente fez isso, mas os estudiosos não sabem disso, então eles dizem que a profecia falhou. A profecia não falhou, porque o reino dos céus não está do lado de fora que os olhos mortais podem ver. O reino dos céus está dentro e se estiver dentro, eu entro nele por dentro. E quando lhe dizem que eles forçaram seu caminho para dentro dele violentamente, eu sei disso por experiência própria. Quando subi com tanta força, não posso lhe dizer a pressão nessa área da minha cabeça. Se agora toda a cabeça representa o reino dos céus, essa é a área onde estou pressionado. Um pouco à esquerda do centro. Bem aqui. Eu tentei o meu melhor para ir além disso. Mas você é informado na definição dada a nós na concordância pressionando-se para dentro. E é a própria vida. É tão lotado. Você se pressiona para dentro dela como a joia viva, e quando você entra é com uma força desconhecida pelo homem. Tem que ser uma força desse poder para entrar, então somos informados, os violentos tomam na força. Leia no capítulo 11 do livro de Mateus. O reino dos céus é tomado à força e os violentos tomam na força. A velha era está atrás de nós, que é a lei e os profetas até João Batista. Eles fizeram violência aos seus próprios apetites esperando entrar. Você não entra dessa forma. Você vive uma vida normal neste mundo. Quaisquer que sejam suas saídas normais e naturais, viva uma vida normal. Não faça violência contra este seu corpo, seja na dieta ou na supressão dos impulsos normais da vida. Isso não o fará entrar. Quando você é um com seu eu eterno para que possa ser sobreposto a ele e à mesma imagem, então você se verá dividido em dois e a vida daquele ser que o manteve vivo aqui como algo do lado de fora você o absorve. Como uma esponja absorvendo-o, você se torna um com ele, e agora a vida em você, e então você retorna e retorna com violência, e a coisa toda reverbera como um trovão. Mas do lado de César, saiba que há pessoas neste mundo que sonham com violência e tramam violência. Você não tenta combatê-las. Você trama e planeja coisas de amor, coisas de afeição, e elas passarão e não serão capazes de atraí-lo para seu pequeno círculo. Oh, elas atrairão muitas porque vivem como vivem, tramando o dia todo por meio de suas ambições de serem glorificadas pelos homens e de ter alguma grande distinção no mundo. Elas até tramam seus funerais onde estarão em algum pequeno caixão chegando em Arlington. Para elas, isso é uma grande realização.
Veja, elas não têm nada em mente além desta pequena seção de tempo. Eu lhe digo, você é um ser eterno, você é imortal. Antes que o mundo existisse, você era. Você era o Filho de Deus muito, muito antes do próprio universo vir a existir, e ele foi trazido como um teatro para este grande experimento. Então você se irradiou, você é um raio do ser que você realmente é um com o ser radiante. E ele irradia isso e ele não o abandona na eternidade. É ele mesmo. Ele o coloca em todos os passos e o molda à sua própria semelhança. E então ele recebe para si todas as experiências pelas quais você passou, e ele é aprimorado e glorificado por essas experiências. Oh, ele é afligido como você é afligido, ele sofre como você sofre, pois então você retorna e você é um. Pois, o ser radiante é um com o raio que saiu. Então, aqui esta noite, você leva isso a sério, e pega um amigo. Talvez você mesmo, para esse assunto. Mas pega um amigo que está em necessidade e então o representa para si mesmo como alguém que você gostaria de vê-lo expressar neste mundo. Convença-se de que o que você imaginou é verdade, acredite na realidade do seu ato imaginário, e veja-o se conformar a isso. Ele irá. Neste nível, ele irá. Chegará o dia em que o pensamento será acreditado e é quando você retornará ao seu eu ancestral. Não há tempo entre o ato imaginal e o fato. Isso eu sei por experiência própria. Existem níveis, e um nível aqui, então um nível de sonho, e então um nível que é difícil de descrever, e então um nível onde você está completamente desperto, que eu chamo de despertar do espírito onde realmente o pensamento é o fato. Mas você chega a essas barreiras, e essa é a barreira mais baixa, onde esse raio é completamente concentrado e limitado nessas pequenas vestes de carne. E aqui nos tornamos escravos, somos escravos deste corpo mortal. Devo servi-lo de manhã, ao meio-dia e à noite, alimentá-lo, vesti-lo, abrigá-lo. E quando o alimento, devo assimilar o que lhe dou e o que não posso assimilar, devo eliminar. Devo cuidar desses corpos. Esse é o escravo. Então, toda criança nascida de mulher é um escravo, porque ele é um escravo em razão do corpo que veste. E não há escravo no mundo comparável ao escravo no corpo. Então, se esta noite eu fosse um escravo e alguém me segurasse como escravo e me alimentasse e me vestisse e fizesse todas essas coisas, eu seria chamado pelo mundo de seu escravo. No entanto, ele é tanto escravo quanto eu porque ele também é escravo de seu corpo. E se ele tivesse 1 milhão como eu, ele não poderia nos comandar para executar as funções de seu corpo, ele tem que executá-las todas para si mesmo. Ele tem que comer, assimilar e eliminar, e essa é a maior de todas as escravidões do mundo. Ninguém pode fazer isso por ele, não importa o poder que ele tenha no mundo. Então, todo aquele que vem a este mundo se torna um escravo do corpo que ele veste. E você é informado em Filipenses 2 versículo 7, 8, ele se esvaziou de tudo o que era seu e se tornou obediente até a morte, mesmo a morte na cruz. Quando ele entrou, ele se encontrou um escravo e nasceu à semelhança do homem. Esse era o escravo. Ele se viu nascido à semelhança do homem e essa era sua escravidão. Então eu não consigo conceber nenhuma escravidão no mundo comparável à escravidão do corpo. Imagine só, você tem que lavá-lo, raspá-lo, banhá-lo e fazer de tudo por ele. E então ele se desgasta e você tem que ir e obter uma ajudinha. Você vai e compra óculos, você vai ao dentista e coloca dentaduras, e então um órgão se desgasta e você vai a um cirurgião que corta aquele e coloca outro, e então você vai. Bem, todas essas coisas, você o remenda do começo ao fim, e ainda assim você é um escravo dele até o fim. Você conhece alguma forma maior de escravidão no mundo? Então, felizmente, quando estamos na adolescência e na casa dos 20, nunca pensamos que ele vai envelhecer, que vai se desgastar, e nos gabamos de nossa força. Então, tudo o que você tem a fazer é esperar e observá-lo quando ele vir a pequena esquina do tempo, e ele pode por um tempo esconder suas fraquezas, mas elas se tornam tão óbvias com o tempo. Então ele fica mais e mais fraco, e o pequeno corpo simplesmente se desgasta, e ele continua sendo um escravo até o fim. Bem, eu não consigo conceber uma escravidão maior. Então, tente viver esta vida nobre, pois eu lhe digo,
você é imortal. Você não pode morrer na eternidade, pois aquele que o irradiou nunca o abandonará na eternidade. Ele não poderia, pois você e ele são um. E quando você retorna da jornada, você é um com aquele que o irradiou, e você era aquele ser antes que ele o irradiasse. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, há alguma pergunta, por favor? Nenhuma? Bem, se não houver nenhuma. E deveria haver em uma noite como esta. No entanto, lembre-se do que eu lhe disse e que estou falando por experiência própria. Você é imortal. Você não começou no ventre de sua mãe e não terminará neste pequeno estado chamado sepultura. Você saiu do seu eu ancestral e ele é o Filho de Deus, e todos os filhos de Deus juntos formam Deus. Nós somos os deuses que desceram, Atos 14, 11, e estamos desempenhando nossos papéis, e somos os deuses que retornarão, e todos formarão o único Deus. Pois, o um se tornou muitos e então os muitos retornarão ao um. Mas enquanto estivermos aqui, sabendo que todos podem usar mal esse poder criativo, deixe-os usá-lo mal, mas não se deixe ser puxado para dentro desse círculo. E imagine que aqui um homem que certamente deveria saber do que está falando sai em público e faz essa declaração. Pois, se eu escrevesse, você poderia dizer que sou preconceituoso, mas não um homem que é o mais alto que alguém poderia chegar no corpo de fuzileiros navais, que depois de uma carreira inteira subindo ao mais alto, o comandante, para fazer essa declaração, e ele sabe do que fala, que esses homens conspiram e planejam, preferindo a guerra à paz por sua própria ambição que é ter glória, prestígio e promoção neste nosso mundo, usando homens inumeráveis, massacrá-los se necessário, enquanto eles obtêm a glória. E isso não os abala nem um pouco. Foi o que o general David M. Shope disse na edição atual da Atlantic Monthly. Seria uma coisa muito boa de ler, mas você não precisa. Eu dei a você os destaques. Caríbdes era um monstro de origens obscuras que se manifestava como um redemoinho gigante. Todos os dias, ela engolia as águas do mar 3 vezes, apenas para regurgitá-las. Caríbdes compartilhava um estreito com o monstro Sila. Aqueles que tentavam atravessar o estreito raramente viviam para contar a história. O que Sila não pegava com suas muitas cabeças, Caríbdes engolia com seu redemoinho. Junto com Sila, Caríbdes enfrentou vários heróis, incluindo Jasão, Enéas, o mais famoso, Odisseu. No mito das andanças de Odisseu, foi Caríbdes quem destruiu seu último navio, deixando o próprio Odisseu como o único sobrevivente. Por hoje é só. Boa noite. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. O meu muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.